Esta história é sobre um jovem que voltou tarde do trabalho. O que está acontecendo? Faltou luz de novo. Cortaram a luz outra vez. O que foi isso? Tô muito cansado, já tô imaginando coisas. Tá escuro como breu e o elevador não vai estar funcionando. Ele teve que subir a velha escadaria até o 9º andar, o último do prédio. Bom, só mais um pouquinho eu já chego no meu andar. Hã? Mas que diabos? Quem tá aí? O quê? Cadê o último andar? Você nem imagina o quão feliz Thomas Irving ficou quando conseguiu esse trabalho. Segunda-feira foi o primeiro dia e ele estava de bom humor. Pode apostar, era um trabalho altamente remunerado em uma empresa muito confiável. O dono da empresa parecia um pouco estranho, mas isso lá era motivo para recusar esse trabalho? Especialmente porque Thomas provavelmente nunca o veria novamente. Mostraram a ele seu local de trabalho e depois começou a classificar os relatórios. Nos primeiros dias, ele deu pouca atenção aos colegas. Mas então ele percebeu. Estavam todos com uma aparência estranha. Silêncio, trabalhando até tarde e nunca se falavam. Thomas decidiu apenas ignorar e fazer o seu trabalho. Pela quantia de dinheiro que o foi prometido, ele podia tolerar isso. Um dia ele notou uma mancha preta na parede. Ele tentou limpar com um dedo, mas nem se mexeu. Quando ele estava no trabalho à noite, como de costume, ele discretamente pintou da cor da parede. Satisfeito com seu trabalho, ele foi para casa. No dia seguinte havia muito trabalho a fazer e Thomas começou a triagem dos relatórios. Com o canto dos olhos ele notou uma mancha na parede.
a que ele tinha pintado na noite passada, mas maior, muito maior. Cada vez ele pintava, cobria com papel e quadros pendurados sobre a mancha, mas ela só crescia, como uma vingança. Um dia, Thomas ficou até tarde no trabalho. Havia um monte de papéis fechados. Ele voltou sua atenção para a mancha preta. Tarde da noite, voltando da casa de um amigo, passei por uma lanchonete e percebi que eu estava com fome. Meu estômago estava roncando, então decidi entrar. Era 2 da manhã e ainda estava aberta, mas não havia ninguém lá dentro. Uma menina sonolenta apareceu no caixa e perguntou o que eu ia querer, mas eu disse que iria pagar no terminal e ela, descontente, desapareceu de novo. Eu fiz o pedido e me sentei para esperar minha senha. Naquele momento, um homem de capuz preto e velho, gasto casaco, entrou. O capuz escondia o rosto, o que tornava a situação ainda mais assustadora. Ele ficou na entrada e olhava para alguma coisa. Talvez ele estivesse olhando para mim, não tenho certeza. Minha senha apareceu e a menina sonolenta trouxe a bandeja com meu hambúrguer e batatas fritas. Eu fui retirar e esse homem louco ficou bem no meu caminho. E ele ficava sussurrando que estava com muita fome. Não tinha outro caminho, então fui direto nele. Eu literalmente tive que me espremer para passar por ele. Quando cheguei perto, com a voz rouca, ele sussurrou em meu ouvido: "Estou com fome. Mas então o medo desapareceu. Eu percebi que o homem era estranho, mas ainda apenas com fome. Então decidi comprar um cheeseburger. Depois de pegar uma bandeja e um cheeseburger para o homem, eu fui até ele na esperança de que ele iria levar e comer. Mas quando eu lhe ofereci o cheeseburger, ele jogou a bandeja longe e me atacou. Eu ouvi o grito da menina do caixa e então vi aquela cara coberta de furúnculos. Ele sentou-se em mim, gritando na minha cara que ele queria comer carne. Não carne de vaca ou de frango, ele queria carne humana. Eu estava com medo de perder minha vida. Eu não conseguia mexer, ele era muito pesado. Então vi o brilho azul e vermelho e ouvi uma sirene. A menina chamou a polícia. O louco se levantou e correu para fora, onde ele foi preso por policiais. E então eu descobri pelas notícias que era um maníaco canibal que se escondeu por 7 anos e depois, pela abstinência, tentou me atacar na lanchonete. Vou te contar uma história que ainda me arrepia. Era julho e até de noite estava insuportavelmente quente. A todos que contei essa história disseram que os eventos ocorreram por conta do calor. Disseram que era um sonho, um pesadelo. Muitas pessoas têm pesadelos, mas têm uma opinião diferente nisso.
Eu cheguei da Lan House bem tarde. Eu não tinha um computador ainda e meus amigos e eu sempre íamos para lugares assim. Era mais de meia-noite, meus pais já dormiam e eles me proibiram de ficar até tarde com os meus amigos. Então fui direto para a cama, mas eu não consegui dormir porque estava muito quente. Sem que eu percebesse, eu caí no sono. Depois de um tempo, comecei a ver o teto do meu quarto. Eu sabia que eu estava dormindo porque eu não conseguia me mexer. Detesto esses sonhos que você não pode fazer nada, não pode correr, não pode pular e nem falar. Era um meio sonho. No caso, eu estava consciente e sonhando. Tinha algo estranho acontecendo. Eu ouvi um murmúrio. Alguém estava em pé e falando do meu lado. Não consegui distinguir que língua era. Tentei acordar e me mexer, mas não pude. Comecei a suar frio. Eu estava deitado, ouvindo alguém falar comigo numa língua estranha. Tremi, me perguntando o que aconteceria depois. As vozes pararam e senti o olhar pesado em mim. Então, vi longas figuras crescendo em cima de mim. Se juntaram ao meu redor e me olharam com aqueles olhos redondos. E começaram a sussurrar de novo. Era difícil respirar. Comecei a engasgar, tinha uma pressão no meu peito como se tivesse um cachorro em cima de mim. Minhas mãos não se mexiam, é como se estivessem presas e eu estava paralisado. Tentei gritar, mas não houve som, eu estava preso olhando para o teto. Então, uma luz forte apareceu e meu corpo pareceu ser liberado da paralisia. Eu ouvi meu próprio grito e um pouco depois vi minha mãe aterrorizada na minha frente. Ela me olhou preocupada e me abraçou. Pela manhã, ela disse que eu tive pesadelos por conta do calor. Eu me sentia sem ar e meu corpo reagindo. Eu joguei o cobertor para longe e abri a janela sozinho, mas eu nem lembro disso. Meu pai caçoou de mim por ser tão assustadinho. Mas se isso foi um pesadelo, joguei o cobertor fora e abri a janela sozinho. O que eram essas marcas na minha mão? Que desapareceram 10 minutos depois e eu nem tive tempo de mostrar aos meus pais. Quem foi? Eu não sei. Eles são visitantes do mal vindos do espaço que fazem experimentos em nós? Talvez sejamos ratos de laboratório. Desde então, eu sempre fecho as janelas